Então, fazer rendas extras, esse negócio de gerar valor, acho muito legal também, né? Você pensar em novas possibilidades. Outra coisa que você falou também é isso, né? Às vezes eu recebo muita mensagem, não sei a Nath, né? Duda, eu tô há 20 anos aqui no emprego, cara, que só vivo de dissídio, 3% ao ano. Não, tá bom, mas por que você tá há 20 anos aí, caramba? Não é? Nossa, velho, você tá acorrentado aí, você é um escravo? Né? Não, é porque eu não sei. Então saiba, né? Vai ver a internet, vai fazer um curso. Mas eu acho que... Desculpa, não, pode falar. Duda, te interromper. É que eu acho que é complicado dizer isso nos dias de hoje, mas tudo começa por aquilo que a gente aprendeu, principalmente na infância e na adolescência. Então, eu ainda ouço até hoje, e essa fala, ela me deixa um pouco incomodada das pessoas ainda acreditarem que tem estabilidade. Não, eu não largo meu emprego porque eu estou estável. Mas será que essa pessoa não lê jornal? Será que ela não vê que todos os dias as empresas padecem, ou elas mudam, ou elas querem inovar, e que se hoje ela tem um emprego, amanhã ela pode não ter? Para mim é tão difícil pensar em ter tranquilidade, sabendo que eu dependo de um único empregador. E é estranho você dizer isso quando você emprega pessoas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui falando, as pessoas que trabalham para a gente estão escutando também. Mas eu acho que se esse é o nosso papel, também é para todo mundo mesmo, né? Então, acho que a gente cresceu acreditando na estabilidade. Então, quando a gente ouve, né? Não, eu vou estudar para concurso público porque é lá que tá a minha vida e tal. E, de fato, tem muita gente que fica feliz. Então, você tá feliz com o teu emprego, tá feliz com a tua estabilidade, mas saiba que com a estabilidade vem a estabilidade. Se você quiser ganhar muito mais dinheiro, se você não estiver satisfeito... Você vai estar preso àquela quantidade de dinheiro que você recebeu. Ou, quiçá, fazer uma renda extra, né? Num tempo ali que você tem, né? Entre um dia e outro, ou no final de semana. Não tem para onde crescer, porque aquilo vai drenar a tua energia, vai drenar a tua inteligência. E se você quiser ser um bom profissional naquela área, você vai estudar cada vez mais sobre aquele único assunto. Então, enquanto você poderia estar destinando massa cinzenta e capacidade de armazenamento para aprender a gerar mais valor com as competências que você tem. E tem a ver também com isso, né? Com a internet, a tecnologia, a inteligência artificial, cada vez menos estabilidade vai haver no mundo. Porque, tipo, mano, eu acho que assim, se a gente congelasse hoje e voltasse daqui a 10 anos, eu já não saberia mais nada. Tipo, às vezes eu me sinto igual o meu vô, cara. Tipo, o meu vô, há uns 10 anos, eu falava, não, vô, não, vô, isso aqui é um telefone. Mas não tem fio, vô. Você só... Eu tentando explicar pra ele o que é o celular. Hoje em dia, se tem gente que começa a me explicar sobre coisas tipo mais complexas, tipo blockchain, essas coisas, eu me sinto meu vô, velho, não tô entendendo o que você tá falando, né? Então, imagina daqui a 10 anos, né? Os empregos estão mudando. Já viram aquela frase que... O emprego dos nossos filhos ainda não foi inventado? Eu vi o meme da Cissa Guimarães com isso, que eu achei muito bom. Tem o meme também, né? Muito Mano, bom. mas é muito verdade. Esses dias eu entrevistei um cara... emprego? Não sei. Não foi inventado ainda. Não foi inventado? É esse mesmo. Dá um exemplo. Não sei, não foi inventado, caramba. Mas eu tava falando com um cara, o Rodrigo Góes. Pô, ele ganhou um prêmio lá, ele criou uma profissão, que é gestor de milhas. Tipo assim, pessoas ricas pagam dinheiro pra ele administrar as milhas, ele não, né, a pessoa que é gestor, né, administrar as milhas e falar, assim você pode mandar pra Smile, você pode mandar pra Latam, você pode fazer não sei o que, aqui você pode trocar. Cara, a nunca gente pensei que fosse dessa pessoa. Eu também. Porque a gente não faz. E aí, acho que tem uma coisa que, pra mim, é fundamental pra quem estiver escutando ou assistindo a gente, que é a nossa capacidade de juntar, acho que duas forças. Uma é repertório e a outra é curadoria. Porque o primo pobre, que só pode ter... que falar primo aqui é estranho, vai saber de qual primo que tá falando, né? O Duda... Eu acho que ele só foi capaz de fazer o que ele fez porque ele tinha um certo repertório. Ele sabia pegar um celular, ele sabia subir um vídeo no YouTube, ou tinha pelo menos a curiosidade de buscar um outro vídeo. Como eu também, quando eu conheci meu canal, a primeira coisa que eu fiz foi assistir, sei lá, uns 30 vídeos de como ter um canal. Fiz cursinho de como fazer um canal, de luz, iluminação, aí comprei a câmera de segunda mão, aí usei a Margarete pra fazer o foco, aquela coisa toda.
Mas eu acredito que se eu não tivesse tido o repertório que eu tive, e o jornalismo me deu essa oportunidade de conhecer centenas, quem sabe milhares de realidades e de especialidades distintas e juntar tudo isso num caldeirão, né? Desde um desmoronamento na região serrana até um bilionário, sei lá, gringo, alguma coisa assim. Então, quando você junta esse repertório com a capacidade de ser um curador e conseguir aplicar isso na prática, aí as coisas começam a mudar. Por isso que você está dizendo, né? De buscar o conhecimento, seja no formato de livro, seja no formato de filme, mas é expandir a tua capacidade criativa. A gente só é capaz de criar e inventar o emprego que ainda não surgiu, quando a gente entende a complexidade do mundo e dos problemas que vão surgindo, né, à medida que as tecnologias vão surgindo. Então, para mim, hoje, se eu estivesse começando agora, a primeira coisa que eu faria é, tentar me abastecer do máximo de conhecimento possível, usando o ChatGPT. Eu perguntaria quais são os maiores problemas do mundo hoje. E aí ele ia me dizer: como você solucionaria? Eu perguntaria tudo pro ChatGPT. Como eu posso começar hoje? Aqui tem chance de ter um novo negócio? E a gente tem ferramentas que podem ajudar a gente nisso, né? Então, me guiaria por ali. Quais são os grandes problemas do mundo hoje? Quais são as tecnologias disponíveis? E como eu posso criar um negócio e gerar valor para mais e mais pessoas a partir deste problema e da solução que foi criada? E acho que esse negócio de gerar valor tem muito a ver com isso também, né? Você resolver problema. Sim. Isso é o que muda. Total. Né? Ele tem um cara que fala muito isso no livro O que os ricos sabem e não contam. Ele fala que, tirando esses caras de tecnologia que criam uns bagulho louco, né, do nada, o cara que resolve o problema de alguém é o cara que é mais promissor de ganhar grana. Tanto que esses dias eu fui dar uma palestra lá no sertão do Piauí. E eu pensei, caramba, velho, o que eu vou falar aqui, mano? Né, aqui, mano, não tem muita coisa. Daí eu pensei, é isso que eu vou falar. Aí na palestra eu falei, galera, por que não tem ninguém que vende açaí aqui nessa cidade? Pô, velho, olha o calor da desgraça, velho, 42 graus aqui, mas eu tô quase morrendo. Eu tô ansioso pra ir embora só pra tomar um açaí. Por que alguém não cria um açaí? Vocês têm que andar 100 quilômetros até lá. Cara, pensa em resolver esse problema aqui hoje. Eu comecei a pensar que às vezes parece que nas cidades menores vai ter dificuldade também. Mas às vezes é mais fácil você criar uma solução numa cidade menor do que em São Paulo, que já tem tudo. Sim. Pô, vou abrir um açaí em São Paulo. Ah, beleza, tem 800 por metro quadrado aqui, né? Então, essa ideia de resolver problema, e essa eu acho que é uma reflexão boa, porque às vezes eu faço conteúdo e a pessoa fala, pô, Duda, mas você mora em São Paulo, velho. Aqui eu vou fazer Uber aqui em Piratininga, do Bom Jesus, do Oeste, né? Então, acho que pensar como é que eu resolvo situações, como é que eu resolvo o problema, como é que eu crio uma solução de algo que ainda não tem nesse lugar que eu tô, Sim. nessa cidade que eu tô. Pode ser aí que o cara vai virar o rei da cidadezinha minúscula lá. Como é o caso, a gente foi lá, teve um cara que criou a primeira churrascaria. Mano, só tem assim, tipo acém e cupim. Mas, mano, eu não duvido que um dia ele vai ser o dono do Bovinos lá sei lá, do Vento Aragão do sertão, né? Então ele viu, por que não tem nenhuma churrascaria aqui? Pô, o pobre também gosta de comer churrasco, vai cobrar um pouco mais barato e tal. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, você falou de valor, né? Quão relevante é o que a gente está fazendo, quão necessário. E aí uma outra reflexão que o Napoleão Hill faz muito também é aquela, né? Cara, não adianta você simplesmente fazer. Você tem que ser especialista no que você faz. Né? Porque hoje em dia tem muito aquela frase, né? Não, você tem que fazer o que você gosta. Só que eu falo, cara, não adianta você fazer o que gosta, mas você ser ruim no que você faz. Sim, exatamente. Ser ruim no que você gosta. Não é? Né? Esse negócio de fazer o que gosta, não sei se é uma boa opção. Você tem que fazer difícil. o que você é bom. Depois, tem que ver se tem futuro. O que você né? gosta, você faz como hobby, depois que você já tiver ganho dinheiro. Então, pensar que, tipo, né, a pessoa seja muito bom no que você faz, né? Se aprimore naquilo, né? Pô, tem pedreiro que é ruim pra caramba, mas o pedreiro bom é aquele negócio, né? Você acha que o pedreiro é pobre, até ele mandar o orçamento pra você, né? Pô, o cara tem até 2028 lotado a agenda dele. Por quê? Porque ele é bom. O cara que é né? bom, realmente. Tá cada vez mais escasso eletricista. a mão de obra. Aí você fica implorando pra ele lá na tua casa, ter um tempo. E ao mesmo tempo... que nem rei. Não, e aí, ao mesmo tempo, tem as outras competências, né? Porque eu acho que sempre foi assim, mas hoje, mais do que nunca, eu também acho que não basta você ser muito bom naquilo que você faz. Algumas questões fundamentais, né, de educação financeira você também vai precisar ter, como, por exemplo, um dilema gigante que eu sempre recebo, que é precificação.
Então, um cara como esse, que tá com a agenda lotada até não sei quanto, esse cara pode cobrar 3 vezes mais. E muitas vezes não cobra. Ah, verdade. Muitas vezes não cobra. Porque tem medo, porque acha que ninguém vai pagar. E aí, o que acontece muito também é, poxa, eu tinha a sensação de que 10 anos atrás eu ganhava muito mais. Mas é porque você não soube reajustar o teu ganho, o teu valor, aquilo que você está cobrando, ou o dissídio não é suficiente para a inflação. Porque ainda dele ser corrigido de acordo com o índice, normalmente, né, é o IPCA, a tua inflação pessoal não é IPCA. Quem come muito ovo tá sabendo disso. Sim. Só Azeite, o ovo café. foi 15%. Tá não triste. Exato. Então, assim, a inflação que é medida pelos órgãos oficiais não reflete o quanto o teu ganho anual deveria estar crescendo. E pra gente, de fato, crescer financeiramente, isso só acontece quando você ganha acima da tua própria inflação. Isso que você falou é muito interessante, Nath. Eu anotei muita coisa aqui, gente. Mas começando por essa parte da inflação, porque às vezes o pessoal fala, o índice de inflação é manipulado. Nem precisa ser manipulado para a inflação dar um valor abaixo da sua inflação pessoal. Porque a inflação, primeiro que ela é uma média para famílias que ganham entre 1 e 40 salários, né? Cesta de consumo totalmente diferente. E segundo que, matematicamente, a média fica entre os integrantes da média. Então, o ovo subiu 15, a carne subiu 20, só que o alface caiu 5. E na pandemia, passagem aérea caiu pra caramba, ninguém mais voava. Então você tinha o preço de tudo que você quer consumir subindo e o que você não quer caindo, por isso estava caindo, só que aquilo puxava o índice para baixo. E dentro do que vocês falaram de livros e repertório, há pouco tempo eu vi uma entrevista do Peter Thiel. Peter Thiel é um bilionário, investiu em diversas empresas, já foi sócio do Elon Musk no PayPal. Ele estava falando sobre como inteligência artificial, da maneira que está surgindo agora, né, evoluindo cada vez mais rápido, mudou o jogo. Porque ele dizia que até o advento do ChatGPT, habilidades matemáticas eram mais importantes do que habilidades humanas e de linguagem. Ele falou, agora isso mudou, cara. Porque quem faz conta para você é a IA. Não precisa mais. Então, hoje, linguagem é muito mais importante. E entra a questão que você citou dos livros saber, e também do repertório. Porque a maneira mais barata de adquirir conhecimento é com livro, cara. Eu tive essa experiência de escrever o meu e foi uma experiência fisicamente dolorosa. Porque era um tempão no computador lá, eu já tive hernia de disco, né? Sentado, e eu falei, cara, isso aqui não vai dar dinheiro, mas tá dando muito mais trabalho que qualquer outra coisa que eu já fiz em termos de conteúdo. Então vale muito a pena, né? Não quer dizer que aquilo que dá mais trabalho tem automaticamente mais valor, porque o valor vem da relação de oferta e demanda. Um pedreiro que é muito buscado e a mão de obra dele é escassa, ele pode cobrar mais caro. Sim. Só que na produção de conteúdo, geralmente aquilo que dá mais trabalho para quem produz, costuma ter mais valor para a audiência. E livros dão muito trabalho. Eu li o meu livro de cabo a rabo umas 10 vezes para corrigir vírgula, palavra que eu não gostei. Então, realmente investir em livro é uma forma muito barata de adquirir o conhecimento e o repertório que vocês falaram aqui. E vídeos no YouTube, e assim, algo que pelo menos me ajudou muito, eu vejo que, eu quero fazer um canal de finanças. E aí a pessoa vai e só vê canal de finanças. E este é o segredo do insucesso. Exato. Porque você vai fazer exatamente o que todo mundo já está fazendo. Aí fala, o mercado está saturado. Não é que o mercado está saturado. É que você quer fazer o que já fazem. Porque sempre vai existir espaço para um bom especialista. Mas para você se destacar, a própria palavra já diz. Você precisa fazer algo diferente. Se você quer fazer algo diferente, não é naquele meio, naquele segmento que você vai buscar a diferença. Então, para você poder, de fato, fazer algo diferente, você vai ter que beber de outras fontes. Nada como pegar um formato diferente de um outro nicho e trazer para o seu formato. Nicho. Ou, exatamente. Enfim, você mesclar as coisas. E aí vem o repertório. O repertório não significa você ler todos os livros de finanças que já inventaram, até porque todos vão falar exatamente a mesma coisa de maneiras diferentes. Não é verdade? Tipo, o meu livro é parecido com o dele, que é parecido com o dele, que é parecido com o do Thiago, que é parecido com o Napoleon Hill, que é parecido com o das Mentes Milionárias. Pode ler tudo, assim.